Muito boa noite, caríssimos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Convido a todos nesse momento a fechar os olhos, abrir o coração e elevar o pensamento a Deus. E então orar. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear ao bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém faça aquilo que não desejamos que façamos a nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho um lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que se servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula os tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Nosso comentário de hoje. Nesta parábola, Jesus nos ensina que para servir a Deus, precisamos dar importância à nossa transformação interna e aprender a usar os bens materiais, proporcionando benfeitorias de acordo com as nossas posses, ajudando ou fornecendo empregos para outras pessoas, e não somente para a satisfação pessoal e para os nossos familiares. A nossa postura diante de uma partilha de herança deve ser a mesma diante da máxima de Jesus, que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, pois nada que não seja nosso
deve ser usado ao nosso favor. Um ponto importante deste evangelho, que deve ser destacado, é que Jesus não pede ao rico que divida seus bens com os pobres. Ele responde que a posse dos bens materiais não significa garantia de vida e nos alerta que devemos nos guardar da avareza. E para servir a Deus, é necessário seguir sempre orando e vigiando na busca de nos conhecermos para valorizar a vida por tudo que ela nos oferece, sem se esquecer de cuidar do próximo, orando pelas pessoas que necessitam, repartindo alegrias, visitas, ajudar materialmente, sem ostentação na caridade. A avareza favorece o egoísmo e nos afasta de servir a Deus. É importante compreender que a avareza não se refere apenas para o rico, mas ela está presente nos vícios de todas as pessoas, pobres e ricas. E o que precisa se destacar em nossas ações é a fraternidade, é aprender a partilhar sentimentos bons e bens materiais com o nosso próximo. O ensinamento de hoje nos faz refletir que a riqueza não é para o seu dono e nem para Deus. Ela é uma oportunidade para ser vivida da mesma forma que a pobreza. E tudo que passa, e os tesouros que devem ser cultivados, são as virtudes. O trabalho como semeador, a disciplina em estudar, servir na seara de Jesus e a busca do autoconhecimento. Meus irmãos e irmãs, que possamos nos desprender dos bens materiais e construir nossa evolução a cada oportunidade apresentada por Deus. Nossa prece final. Que os bons fluidos emanados deste nosso momento de prece, após a leitura e estudo dos bons ensinamentos de Jesus, possam chegar como força e luz em nossos pensamentos e que permita acalmar nossa mente e lembrar do amor de Deus escrito em nossas consciências. Que os bons espíritos e os nossos anjos guardiões nos acompanhem, para encerrarmos nosso Evangelho com harmonia e união, para pedirmos que as nossas águas recebam os fluidos necessários para um bom descanso e um novo amanhecer. Que cada um de nós possa ser luz e amor por onde andarmos. Que assim seja.